O semáforo ainda estava vermelho quando o menino deu um passo para trás, limpou o suor da testa com a manga rasgada da camiseta e olhou fixamente para o carro preto parado à sua frente. Não era o primeiro veículo de luxo que ele via naquele cruzamento de Brasília, mas havia algo diferente naquele instante. Algo que fez seu coração acelerar e suas mãos tremerem, mesmo depois de tantos anos aprendendo a engolir o medo para sobreviver. Os carros buzinavam ao fundo, o sol castigava o asfalto, e ninguém parecia perceber que, em poucos segundos, uma decisão mudaria tudo. Ele segurava um pano velho e uma garrafa de água quase vazia, ferramentas improvisadas de quem aprendeu cedo demais que infância não enche barriga. Ao redor, outros motoristas desviavam o olhar, alguns fechavam os vidros, outros fingiam mexer no celular. A cena era comum demais para chamar a atenção. Um menino no sinal. Mais um. Invisível. Até que a porta do carro preto se destravou com um clique seco, alto o suficiente para cortar o barulho da avenida. O menino hesitou. Não porque fosse ingênuo, mas porque conhecia os riscos melhor do que qualquer adulto ali. Ele já tinha ouvido histórias demais. Promessas falsas. Medos reais. O corpo dele reagiu antes da mente, dando meio passo para trás, pronto para correr se fosse preciso. Mas então ele ouviu a voz vinda de dentro do carro. Uma voz calma, firme, que pronunciou seu nome. O nome que quase ninguém mais usava. Naquele instante, o mundo pareceu encolher. O barulho da cidade ficou distante, como se alguém tivesse abaixado o volume da realidade. O menino sentiu um nó no estômago, uma mistura confusa de esperança e pavor. Como aquela pessoa sabia seu nome? Ele nunca dizia. Nunca. No sinal, ele era só ei, garoto, moleque, menino. Seu nome verdadeiro ficava guardado como um segredo precioso, uma última coisa que ainda era só dele. O motorista baixou um pouco mais o vidro. Os olhos dos dois se encontraram. Não havia pressa naquele olhar. Nem ameaça. Apenas algo que o menino não sabia identificar direito, mas que parecia perigosamente com reconhecimento. O sinal continuava vermelho, mas ninguém buzinava agora. Alguns motoristas começavam a notar que algo fora do comum estava acontecendo. Celulares se erguiam discretamente. O tipo de curiosidade silenciosa que antecede um choque coletivo. O menino pensou em fugir. Pensou em virar as costas e correr entre os carros, desaparecer nas entrequadras, como fazia sempre que sentia perigo. Mas o nome ainda ecoava dentro da cabeça dele, batendo mais forte do que o medo. Ninguém dizia aquele nome desde que tudo tinha desmoronado. Desde antes da rua. Antes do sinal. Antes da fome virar rotina. A porta se abriu. O tempo parecia esticado, elástico, quase cruel. O menino olhou ao redor mais uma vez. O semáforo ainda vermelho. O sol. Os carros. As pessoas. A vida seguindo normalmente para todos, enquanto ele estava parado diante de uma escolha impossível. Entrar em um carro desconhecido era tudo o que ensinavam para ele nunca fazer. Era a regra número 1 da sobrevivência. Mas e quando o desconhecido parecia saber exatamente quem você era? Ele respirou fundo. O ar quente entrou queimando o peito. Seu corpo magro denunciava noites mal dormidas, dias longos demais, uma infância interrompida sem aviso. Ainda assim, havia dignidade no jeito como ele se movia. Um cuidado silencioso, aprendido na marrão. Ele deu um passo à frente. Alguns motoristas arregalaram os olhos. Uma mulher levou a mão à boca. Um homem murmurou algo indignado, como se fosse testemunha de um erro irreversível. O menino apoiou a mão na porta aberta. Aquele simples gesto parecia pesado demais para alguém tão pequeno. Antes de entrar, ele olhou mais uma vez para fora, para o cruzamento onde passará tantos dias pedindo moedas, limpando para-brisas, sendo ignorado. Era ali que ele sobrevivia. Mas talvez não fosse ali que sua história terminaria. Quando ele entrou no carro, o sinal abriu. Os veículos arrancaram, a vida voltou a fluir, mas algo tinha ficado para trás naquele cruzamento. Algo invisível, porém impossível de ignorar. Pessoas comentavam entre si, algumas balançavam a cabeça, outras já criavam teorias. Sequestro, crime, loucura. Ninguém imaginava que a verdade era muito mais profunda, e muito mais dolorosa, do que qualquer suposição apressada. Dentro do carro, o silêncio era denso. O menino mantinha as mãos juntas no colo, os olhos fixos no painel, como se qualquer movimento em falso pudesse desfazer aquele momento. O motorista não acelerou. Não disse nada de imediato. Respeitou o espaço,
como se soubesse que aquele silêncio também fazia parte do que precisava acontecer. Brasília seguia passando pelas janelas, prédios, árvores, pessoas apressadas. Uma cidade construída sobre planos e promessas, mas que escondia histórias esquecidas em cada esquina. A do menino era uma delas. Uma história marcada por ausência, escolhas difíceis e uma pergunta que o acompanhava desde pequeno: por que ninguém voltou? O carro fez uma curva suave. O menino finalmente criou coragem para olhar de lado. O rosto do motorista era mais velho do que ele lembrava, mas os olhos eram os mesmos. E isso fez algo se partir por dentro. Um sentimento antigo, guardado fundo demais, começou a emergir, ameaçando romper a armadura que ele construiu para sobreviver. Ele entrou naquele carro por um motivo que ninguém no sinal poderia imaginar. Não foi por dinheiro. Não foi por ingenuidade. Foi por algo muito mais poderoso. Algo que, quando viesse à tona, faria todos repensarem julgamentos, medos e certezas. E aquela decisão, tomada em poucos segundos sob o sol escaldante de Brasília, era apenas o começo de uma história que ainda estava longe de revelar sua verdade mais chocante. O nome do menino era Lucas, embora quase ninguém mais soubesse disso. Na rua, ele havia aprendido a responder por qualquer apelido, porque corrigir adultos cansados ou impacientes nunca trazia vantagem. Lucas tinha 12 anos, mas seu olhar carregava um cansaço que não combinava com a idade. Era o tipo de cansaço que não vinha da falta de sono apenas, mas da ausência prolongada de segurança, de cuidado e de respostas. Dentro daquele carro, sentado com as costas eretas e os pés mal alcançando o chão, ele parecia ainda menor do que realmente era. O motorista se chamava André. Tinha pouco mais de 40 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas laterais e um jeito contido de quem passou tempo demais aprendendo a controlar emoções. Vestia uma camisa social clara, o relógio no pulso denunciando uma vida confortável, organizada, distante da realidade que Lucas conhecia tão bem. Ainda assim, havia algo quebrado naquele homem. Um detalhe quase imperceptível, visível apenas quando ele respirava fundo demais antes de falar ou quando seus olhos demoravam alguns segundos a mais focados em um ponto qualquer da rua. O carro seguia agora por uma via menos movimentada, longe do cruzamento barulhento. Brasília mostrava outra face ali. Árvores altas, prédios bem cuidados, calçadas limpas. Para Lucas, aquele cenário parecia pertencer a outro país. Ele já tinha passado por aqueles lugares algumas vezes, andando rápido, sempre atento, sempre pronto para mudar de rota se sentisse perigo. Nunca tinha imaginado atravessá-los assim, protegido por portas fechadas, sentado em um banco macio, com o ar fresco tocando o rosto. André quebrou o silêncio com cuidado, como quem pisa em terreno frágil. Perguntou se Lucas estava bem, se queria água. A pergunta simples fez o menino engolir em seco. Gentileza ainda o desconcertava. Ele assentiu com a cabeça, aceitou a garrafa e tomou pequenos goles, controlando a ansiedade. Cada gesto dele era calculado, fruto de anos aprendendo que confiar demais podia custar caro. Enquanto isso, André observava de relance. Não queria assustá-lo. Não queria pressionar. Aquele momento era delicado demais. Ele tinha ensaiado essa cena inúmeras vezes na cabeça, sempre imaginando palavras que agora pareciam pequenas demais. O reencontro que ele temera e desejara por anos estava acontecendo de forma improvável, dentro de um carro, depois de um acaso que não parecia acaso. Lucas nasceu na periferia do Distrito Federal, em uma região onde promessas raramente se cumpriam. Sua mãe, Ana, fazia o possível para sustentar a casa com trabalhos temporários, faxinas, o que aparecesse. André estava presente no início. Não como herói, nem como vilão. Apenas um homem confuso, jovem demais, incapaz de lidar com responsabilidades que chegaram cedo. As discussões começaram antes mesmo de Lucas aprender a falar direito. Depois vieram os silêncios. E, por fim, a ausência. Quando Ana adoeceu, tudo desmoronou de vez. A família se desfez aos poucos, como acontece com tantas outras que não aparecem nas estatísticas. Lucas passou por casas de parentes distantes, vizinhos, conhecidos. Até que um dia não havia mais ninguém. A rua não o escolheu. Foi o último lugar que sobrou. E no sinal, ele aprendeu a observar pessoas, carros, gestos. Aprendeu a identificar perigo, desprezo, raramente, compaixão. André, por sua vez, nunca esqueceu. Tentou seguir em frente, construir carreira, estabilidade, uma vida que parecesse correta.
Mas havia sempre um espaço vazio, uma pergunta sem resposta. Ele procurou. Falhou. Desistiu. Voltou a procurar. Até que, naquela manhã específica, ao parar no sinal, algo no rosto do menino atravessou suas defesas. Um traço familiar demais para ser coincidência. Um nome que ele nunca esqueceu escapou antes que pudesse pensar. Agora, dentro do carro, passado e presente colidiam silenciosamente. Lucas sentia uma mistura de raiva e curiosidade, mas ainda não tinha palavras para organizar aquilo. André sentia culpa, medo e uma esperança tímida, quase proibida. Nenhum dos dois sabia exatamente como continuar. O carro parou em frente a um prédio simples, porém bem cuidado. André desligou o motor, respirou fundo e disse que ali era sua casa. Lucas sentiu o estômago revirar. Casa. Aquela palavra carregava peso demais. Ele não perguntou nada, mas seu corpo ficou tenso, pronto para reagir. André percebeu. Disse que nada aconteceria sem que Lucas quisesse. Que ele poderia ir embora quando desejasse. Essa foi a primeira fissura real na desconfiança do menino. Escolha. Ele não estava acostumado a ter escolha. Ainda assim, algo dentro dele sussurrava que aquela história estava apenas começando. E que, gostasse ou não, verdades antigas estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o que ele achava que sabia sobre abandono, família e o próprio valor. Lucas passou os primeiros minutos dentro do apartamento como quem anda sobre vidro quebrado. Cada passo era calculado, cada movimento discreto. O lugar tinha cheiro de limpeza recente, móveis organizados, fotos emolduradas nas paredes. Nada ali parecia improvisado. Nada lembrava a instabilidade que sempre cercara sua vida. Ele permaneceu de pé, mesmo quando André indicou o sofá, como se sentar significasse aceitar algo grande demais. André tentou começar pelo básico. Ofereceu comida, mostrou o banheiro, explicou onde estavam as coisas. Falava com cuidado excessivo, escolhendo palavras simples, quase neutras. Lucas respondeu pouco. Observava tudo. A forma como André evitava se aproximar demais. Como mantinha certa distância respeitosa. Aquilo confundia o menino. Ele esperava pressão, perguntas, justificativas prontas. Mas o que encontrava era um homem claramente inseguro, tentando não errar de novo. A primeira tentativa de conversa real aconteceu na cozinha. André perguntou se Lucas estava estudando. A pergunta foi como um empurrão em uma ferida aberta. Lucas deu de ombros, disse que às vezes aparecia em uma escola, quando dava. Não elaborou. André sentiu o peso daquela resposta mais do que qualquer acusação direta. A culpa voltou com força, apertando o peito. Ele tentou sugerir ajuda, disse que Lucas poderia voltar a estudar, que havia caminhos. Falou rápido demais. Lucas fechou o rosto. Aquilo soou como promessa vazia. Como tantas outras que ele já tinha ouvido de adultos bem-intencionados que nunca ficavam. A tensão subiu. Lucas disse que não precisava de pena. Que estava bem. Que sabia se virar. As palavras saíram duras, afiadas. André percebeu o erro. Pediu desculpa. Disse que não queria consertar nada à força. Apenas entender. A tentativa de aproximação tinha falhado, mas algo ainda se mantinha ali, frágil, resistindo. No fim do dia, André sugeriu que Lucas dormisse no quarto de hóspedes. Disse que a porta poderia ficar aberta ou fechada, como ele preferisse. Lucas escolheu deixá-la entreaberta. Aquela noite foi longa. O menino quase não dormiu. Cada barulho parecia ameaça. Cada silêncio, um aviso. Pensou em ir embora antes do amanhecer. Pensou no sinal, na rotina conhecida, no controle que tinha lá. Aqui, tudo era incerto. Nos dias seguintes, tentaram criar uma normalidade improvisada. André saía para trabalhar e deixava a comida pronta. Lucas ficava, mas não se sentia parte. Explorava o apartamento como visitante. Assistia televisão sem realmente prestar atenção. A rua o chamava. A sensação de não pertencer apertava. Ele tentou sair uma manhã sem avisar. André chegou mais cedo do que o esperado e o encontrou na porta. O confronto foi silencioso, porém intenso. André não impediu fisicamente. Apenas perguntou se Lucas pretendia voltar. A pergunta simples desmontou o menino. Ele não respondeu. Saiu mesmo assim. Passou o dia inteiro no sinal, mas algo tinha mudado. O barulho parecia mais alto. Os olhares, mais vazios. Quando anoiteceu, ele voltou. Entrou sem dizer nada. André não fez perguntas. Apenas deixou um prato de comida sobre a mesa.
Essa foi a primeira pequena vitória invisível. Ainda assim, os conflitos internos de Lucas só aumentavam. Ele queria acreditar, mas o medo de ser abandonado de novo falava mais alto. Qualquer gesto de André era analisado em excesso. Um atraso, um suspiro, um olhar distante. Tudo podia significar que aquilo acabaria. André, por sua vez, lutava contra a própria ansiedade. Queria compensar anos de ausência, mas sabia que exagerar poderia afastar Lucas de vez. Uma tarde, Lucas encontrou uma caixa esquecida no armário. Dentro, fotos antigas. Uma delas o mostrou ainda bebê, no colo de André. O impacto foi brutal. A memória que ele julgava inexistente ganhou forma. Quando André chegou, Lucas o confrontou. A voz tremia, misturando raiva e dor. Perguntou por que ele tinha ido embora. Por que tinha demorado tanto. André tentou explicar, mas nenhuma explicação parecia suficiente. O menino saiu do apartamento chorando, sem rumo. Horas depois, André recebeu uma ligação. Um conhecido avisou que Lucas tinha sido visto no mesmo cruzamento do primeiro dia. O medo tomou conta. Ele foi atrás. Encontrou o menino sentado na calçada, abraçando os joelhos. Não houve discurso. André apenas sentou ao lado. Disse que não podia mudar o passado, mas que não pretendia desaparecer de novo. Não pediu perdão imediato. Apenas ficou. Aquilo mudou algo fundamental. Lucas não respondeu, mas não se afastou. Mesmo assim, a verdadeira virada ainda estava por vir. Algo que colocaria à prova não só a relação frágil entre os dois, mas também uma decisão do passado de André que Lucas ainda desconhecia. Uma escolha que explicava mais do que abandono. E que, quando revelada, mudaria completamente o rumo daquela história. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Lucas passou a noite depois daquele reencontro no cruzamento em silêncio absoluto. Não chorou. Não falou. Apenas ficou sentado no quarto de hóspedes, olhando para a parede, enquanto pensamentos se atropelavam dentro da cabeça. A sensação era de estar parado no meio de duas vidas que não se encaixavam. A rua, dura e previsível. O apartamento, seguro e instável demais emocionalmente. Qualquer escolha parecia arriscada. Qualquer passo, definitivo. André também não dormiu. Sentado à mesa da cozinha, com a luz baixa, ele encarava a própria xícara de café como se ali estivesse a resposta para tudo. O medo que o dominava não era o de perder Lucas novamente para a rua, mas o de finalmente ter que dizer a verdade completa. Aquela que ele vinha adiando havia anos. Aquela que explicava sua ausência de forma mais profunda do que simples covardia ou imaturidade. A verdade que poderia destruir qualquer chance de reconstrução. Na manhã seguinte, Lucas acordou decidido a ir embora. Arrumou suas poucas coisas, dobrou a camiseta com cuidado quase cerimonial e colocou tudo dentro de uma sacola. Quando abriu a porta do quarto, encontrou André no corredor. Não houve surpresa. Era como se ambos soubessem que aquele momento chegaria. Lucas disse que não podia ficar, que não confiava, que não sabia quem André realmente era. André respirou fundo. Pela primeira vez, não tentou contornar. Disse que Lucas tinha razão. Que havia algo que ele precisava contar antes que qualquer decisão fosse tomada. A voz dele estava diferente. Não suplicante. Não defensiva. Apenas cansada. Lucas hesitou, mas assentiu. Não por confiança, mas por necessidade. Ele precisava entender. Sentaram-se à mesa. André começou falando de um período que Lucas não conhecia. Depois que saiu da casa de Ana, ele se envolveu com pessoas erradas. Dívidas. Medo. Uma decisão precipitada que parecia pequena na época, mas cresceu como uma sombra. André tinha testemunhado algo ilegal no trabalho e foi pressionado a se calar. Quando tentou sair, recebeu ameaças. Não só contra ele, mas contra Ana e o bebê. O silêncio de Lucas era pesado. André continuou, a voz falhando. Disse que sumiu para proteger. Que acreditou, de forma equivocada, que desaparecer seria mais seguro do que ficar. Mudou de cidade, de emprego, de identidade social. Tentou mandar ajuda de longe, mas perdeu contato. Quando voltou a procurar, já era tarde demais. Ana tinha adoecido. O sistema falhou. E Lucas tinha sido engolido por ele. Lucas sentiu o chão se mover. Aquela não era a história simples de abandono que ele carregara como certeza. Era pior. E, ao mesmo tempo, mais complexa.
Raiva e compreensão brigavam dentro dele. Ele queria gritar. Queria bater na mesa. Queria dizer que nada justificava anos de fome, frio e solidão. Mas também via, pela primeira vez, um André quebrado de verdade, sem máscaras. O ponto de ruptura veio quando André revelou a parte final. Disse que as ameaças nunca desapareceram completamente. Que, mesmo agora, aproximar Lucas dele não era totalmente seguro. Que aquela era a razão de ele nunca ter procurado diretamente, mesmo depois de estabilizar a vida. Ele tinha medo de colocar o próprio filho em risco outra vez. Lucas se levantou abruptamente. O coração batia forte demais. Então era isso. Ele era o risco. A razão do medo. A variável perigosa. Tudo aquilo confirmou seu pior temor. Pessoas sempre iam embora por causa dele. Mesmo quando diziam que não. Mesmo quando prometiam ficar. Ele pegou a sacola e foi em direção à porta. André não tentou impedir. Apenas disse, com a voz embargada, que a decisão era dele. Que ele entendia se Lucas nunca mais quisesse vê-lo. Mas que, se ele ficasse, André estava disposto a enfrentar o medo, as consequências e o que mais viesse. Pela primeira vez, não fugiria. Lucas abriu a porta, mas não saiu. O corredor parecia longo demais. Ele pensou em Ana. Pensou nas noites em que se perguntava se alguém ainda se lembrava dele. Pensou no sinal, no cruzamento onde as pessoas olhavam sem ver. Pensou que talvez fugir também fosse uma escolha. Mas ficar exigia algo que ele nunca tinha feito antes. Confiar apesar do medo. Ele fechou a porta devagar. Voltou para a sala e deixou a sacola no chão. Disse que não perdoava. Ainda não. Disse que estava com raiva. Que estava confuso. Mas também disse que não queria voltar para a rua naquele dia. André assentiu, sem sorrir, sem comemorar. Respeitou o limite. Aquele gesto simples foi mais poderoso do que qualquer promessa. Naquela tarde, receberam uma visita inesperada. Um homem que André reconheceu imediatamente. O passado, materializado. O clima mudou. O ar ficou pesado. Lucas percebeu a tensão e entendeu, sem precisar de explicações, que o perigo que André mencionara não era abstrato. Estava ali. Real. Observando. Foi nesse instante que Lucas percebeu que sua escolha não era apenas sobre ter um lugar para ficar. Era sobre enfrentar algo maior. Algo que unia o passado de André ao presente dele. O menino do sinal já não era apenas espectador da própria história. Ele estava no centro dela. E aquela decisão de ficar, tomada com o coração em pedaços, empurrava ambos diretamente para o momento mais decisivo de suas vidas. O confronto final não seria apenas externo. Seria interno, emocional e irreversível. O homem que estava à porta não precisou dizer o nome para que André soubesse quem ele era. Bastou o jeito confiante demais, o olhar que vasculhava o ambiente como quem mede riscos e vantagens. O passado não bateu. Ele entrou. Lucas sentiu um frio subir pela espinha. Pela primeira vez, entendeu que aquela história ultrapassava abandono e reencontro. Havia perigo real ali. Não o tipo abstrato que se aprende a ignorar na rua, mas algo organizado, silencioso, adulto. O homem falou pouco. Disse que estava apenas passando, que tinha ouvido rumores de que André andava mexendo em coisas antigas. O tom era quase cordial, mas carregado de aviso. Lucas observava tudo, atento a cada detalhe. A postura de André mudou. Não havia mais hesitação. Ele se colocou discretamente à frente de Lucas, como um escudo improvisado. Aquele gesto simples atingiu o menino com mais força do que qualquer discurso. Ninguém nunca tinha feito isso por ele. Quando o visitante foi embora, o apartamento parecia menor. O silêncio que ficou era espesso. André explicou que aquele encontro confirmava o que ele temia. As pessoas do passado ainda estavam por perto. Mas também revelou algo decisivo. Ele tinha provas. Documentos, registros, informações guardadas por anos. Coisas que poderiam finalmente encerrar aquele ciclo, mas que exigiriam coragem para serem usadas. Coragem para enfrentar consequências. Lucas ouviu tudo sem interromper. Pela primeira vez, não se sentia uma criança perdida no meio de decisões adultas. Aquilo também dizia respeito a ele. Aquela história também era sua. Ele perguntou o que aconteceria se André levasse aquilo adiante. A resposta foi honesta. Poderia ser perigoso. Poderia ser libertador. Não havia garantias. Foi então que Lucas tomou a palavra. Disse que passou a vida inteira fugindo. Fugindo da fome, do frio, da violência, das pessoas. Disse que estava cansado de sobreviver apenas.
Queria viver. Mesmo que desse medo. Mesmo que doesse. André sentiu algo se reorganizar por dentro. Aquele menino, que ele tinha deixado para trás como um bebê indefeso, estava ali, tomando decisões com uma maturidade forjada na dor. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. André procurou ajuda legal. Entregou o que tinha. Lucas acompanhou, mesmo com medo. Cada passo parecia puxar fios antigos, expondo verdades enterradas. Houve interrogatórios, tensão, noites mal dormidas. O homem da porta voltou a aparecer, desta vez sem a mesma confiança. O jogo tinha mudado. O passado já não tinha tanto poder quando enfrentado à luz. O clímax veio em uma tarde chuvosa, quando André recebeu a confirmação de que o caso avançaria oficialmente. Não era o fim imediato, mas era o começo do encerramento. As ameaças perderam força. O risco diminuiu. Nada tinha sido simples, mas algo essencial tinha sido quebrado. O ciclo de medo. Lucas sentiu o impacto dessa vitória silenciosa de forma profunda. Não houve comemoração. Houve alívio. Um tipo de alívio estranho, que vinha acompanhado de lágrimas tardias. Naquela noite, ele chorou como não fazia há anos. Não de desespero, mas de cansaço acumulado. André ficou ali. Não tentou consertar. Não tentou acelerar o processo. Apenas ficou. Aos poucos, a vida começou a se reorganizar. Lucas voltou a estudar, com dificuldades, tropeços, dias bons e ruins. André aprendeu que ser pai não era compensar o passado, mas estar presente no agora. Houve discussões. Houve silêncio. Houve dias em que Lucas quase foi embora. Mas também houve café da manhã compartilhado, risadas tímidas, pequenas rotinas que constroem pertencimento. O menino do sinal deixou de ser invisível. Não porque alguém o salvou, mas porque alguém decidiu enfrentar o próprio medo para não abandoná-lo de novo. E porque ele mesmo escolheu ficar quando tudo dentro dele dizia para fugir. Meses depois, Lucas passou pelo antigo cruzamento. O semáforo ainda ficava vermelho. Outros meninos ocupavam aquele espaço. Ele sentiu um aperto no peito, mas também gratidão. Aquela parte da história não podia ser apagada. Ela fazia parte de quem ele era, mas já não o definia por completo. A transformação não foi mágica. Foi construída, tijolo por tijolo, com falhas, recaídas e escolhas difíceis. Mas, acima de tudo, com verdade. Aquela decisão, tomada sob o sol escaldante de Brasília, quando um menino entrou em um carro desconhecido, chocou todos não pelo risco aparente, mas pelo que revelou depois. Que o abandono nem sempre nasce da falta de amor. Que a reconciliação exige coragem dos dois lados. E que, às vezes, a coisa mais perigosa que alguém pode fazer é ficar. Se essa história tocou você, agora queremos saber. Avalie essa história de 0 a 10 nos comentários. Conte qual foi a parte que mais te emocionou. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso. E aproveite para assistir às outras histórias recomendadas aqui. Obrigado por ficar até o final. Que essa história leve esperança a quem ainda está parado em algum sinal da vida, esperando alguém enxergar.